Acho que ainda não consigo explicar o que aconteceu comigo, mas eu preciso contar, nem que seja só para tentar entender. Tudo começou quando decidi tirar uns dias de folga, sozinha, na casa de campo da minha família, no interior de Minas. Sempre gostei de lá, da paz, do silêncio, mas dessa vez, as coisas foram diferentes. Bem diferentes. A casa é antiga, herança dos meus avós. Fica isolada, no meio de uma área cheia de mato, perto de uma estradinha de terra que quase ninguém passa. Quando cheguei, o sol já estava quase se pondo. Lembro de olhar para o céu e sentir aquele ar fresco, achando que seria só mais um fim de semana de tranquilidade. Peguei minhas coisas no carro e fui entrando, já meio cansada. A casa é daquelas que tem cheiro de madeira velha, com janelas enormes e móveis que rangem. Naquele dia, parecia que até o silêncio estava mais pesado. A primeira coisa estranha aconteceu logo depois que eu entrei. Tranquei a porta, como sempre faço, e fui deixar minhas malas no quarto. Quando voltei para a sala, a porta da frente estava entreaberta. E eu tinha certeza de que tinha trancado. Na hora, eu achei que tinha me confundido, que a fechadura estava ruim. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que não era só isso. Você sabe como é, né? Aquele frio na barriga que vem do nada. Tentei deixar pra lá. Me convenci de que era bobagem e segui com o plano de relaxar. Fui pra cozinha, abri uma garrafa de vinho e me sentei no sofá. Liguei a TV, mas não conseguia prestar atenção no que estava passando. A sensação de estar sendo observada começou a crescer. Era como se eu sentisse olhos em mim, mesmo sabendo que não tinha mais ninguém por ali. Tudo isso enquanto o vento fazia um barulho estranho do lado de fora, batendo nas árvores. De novo, pensei que fosse só a minha cabeça me pregando peças. Mas aí, veio o barulho. Era leve, como um arranhar na janela da sala. Parei por um segundo, prestando atenção. Talvez fosse só o vento, ou algum galho. Só que a casa não tinha árvores tão perto assim. Fui até a janela, mas não tinha nada lá. Só a escuridão do lado de fora, com a luz fraca do poste mais próximo iluminando o mato ao longe. Eu fechei as cortinas e voltei pro sofá, tentando ignorar aquilo. Mas a sensação de estar sendo observada não ia embora. Ela só piorava. Depois de alguns minutos, eu comecei a ouvir um som, como se fossem passos do lado de fora da casa. Primeiro, pareciam distantes, mas logo vieram ficando cada vez mais próximos, até pararem. Exatamente na frente da porta. Meu corpo congelou. Tentei respirar fundo, mas o ar não vinha. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a porta. Coloquei o olho no olho mágico, mas ninguém. Só que eu sabia que tinha alguém ali. Eu sentia. Aquela sensação de ser vigiada não me abandonava. Voltei pro sofá, mas minha cabeça não conseguia relaxar. O som dos passos tinha parado, mas eu ainda sentia que havia alguém ali, do lado de fora. Talvez me observando pela janela, esperando o que quer que fosse. Sabe quando você tem a certeza de que alguma coisa está errada, mas tenta ignorar? Pois é, eu estava tentando, mas era impossível. Olhei pro relógio. Quase meia-noite. A TV continuava ligada, mas eu nem prestava atenção. Só o barulho de fundo me impedia de encarar o silêncio pesado que tomava a casa. Cada estalo da madeira, cada som do vento parecia mais alto do que o normal. Eu me sentia completamente sozinha, e ao mesmo tempo, sabia que não estava. Decidi levantar e conferir as janelas de novo, só por segurança. A primeira janela, na sala, estava fechada como eu tinha deixado, mas a cortina estava ligeiramente aberta. Algo que eu não lembrava de ter feito. Fui até ela, olhei para fora, nada. Apenas a escuridão e o contorno das árvores, paradas sob a luz fraca do poste. Aquilo me incomodava de um jeito que eu não sabia explicar. Segui pelo corredor da casa, checando uma a uma.
todas fechadas, tudo normal. Mas o estranho é que a cada passo que eu dava, a sensação de ser observada só aumentava. Como se o ar tivesse mais denso, quase difícil de respirar. Era como se eu estivesse sendo seguida dentro da minha própria casa, só que por algo invisível. Cheguei na última janela, que dava para a cozinha. Foi aí que percebi. A porta da cozinha, que eu tinha certeza que havia trancado quando cheguei, estava destrancada. Meu coração disparou. Eu tentei manter a calma, mas já estava difícil segurar o medo. Quem tinha mexido naquela porta? E por quê? Respirei fundo e fui até a porta. Tranquei-a de novo, desta vez verificando 2 vezes, para me certificar de que estava segura. Mas, quando me virei, foi impossível ignorar o arrepio que correu pela minha espinha. Sabe aquela sensação de que alguém está logo atrás de você? Foi exatamente o que eu senti. Olhei em volta devagar, como se esperasse ver alguma coisa ou alguém. Mas não tinha nada. Apenas a cozinha escura, iluminada apenas pela luz fraca da lanterna do meu celular. Mas eu juro que senti, naquele momento, como se uma presença estivesse ali, comigo. Fria, pesada, quase palpável. Voltei para a sala, e foi nesse momento que as luzes começaram a piscar. De leve, uma piscada rápida, como quando a energia vai e volta. Só que dessa vez, foi diferente. Não era uma queda de energia comum. O piscar parecia acompanhar alguma coisa. Como se as luzes respondessem àquela presença que eu já sentia me rodeando. A televisão desligou sozinha, e o silêncio tomou conta de tudo. Meu coração estava disparado, as mãos tremendo. Tentei achar uma explicação lógica, defeito na eletricidade, falha na TV, qualquer coisa. Mas no fundo eu sabia que não era só isso. Alguma coisa estava acontecendo ali, e eu já não conseguia ignorar. Tentei pegar o celular para ligar para alguém, só para ouvir uma voz familiar, mas, sem sinal. Absolutamente nada. Era como se eu estivesse completamente isolada, cortada do mundo exterior. E então, ouvi de novo. Asterisco, asterisco, passos, asterisco, asterisco. Mas dessa vez, vinham de dentro da casa. O barulho era lento, como se alguém estivesse andando com cuidado, sem querer ser notado. Cada passo fazia meu corpo congelar um pouco mais. Eu estava completamente paralisada, ouvindo aqueles passos que vinham do corredor e se aproximavam, cada vez mais perto. E aí, tudo parou. O silêncio voltou. Eu respirei fundo, tentando me acalmar, mas sabia que alguma coisa estava diferente. A casa parecia viva, de um jeito distorcido, como se algo tivesse sido despertado. Olhei em volta e foi aí que vi uma marca estranha na janela da cozinha. Um borrão, como se uma mão tivesse sido pressionada contra o vidro, mas do lado de fora. Eu sabia que ninguém mais estava ali. Ninguém que eu pudesse ver, pelo menos. A marca na janela me deixou sem chão. Era nítida, como se uma mão tivesse sido pressionada ali, mas coberta de uma sujeira estranha, algo escuro, quase preto. Eu me aproximei devagar, com o coração disparado. Aquilo não era lama, e definitivamente não era algo normal. Quando passei a mão no vidro para limpar, o borrão continuou. Parecia grudado ali de um jeito que não fazia sentido. Foi aí que meu estômago começou a revirar. A sensação de que eu estava no meio de algo muito maior do que podia entender só crescia. A presença que eu já vinha sentindo, agora parecia sufocante. Eu não estava mais sozinha naquela casa, isso era certo. Decidi sair dali. Precisava pensar com clareza e, sinceramente, não queria mais ficar dentro daquela casa. Fui até a porta da frente, tentando manter a calma, mas a tranca não girava. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu tentei com força, mexendo a chave, batendo na porta, mas nada. A tranca simplesmente não se movia, como se tivesse sido bloqueada por dentro. Eu não tinha escolha. Peguei o celular de novo, sem sinal.
Nenhum. Tentei o telefone fixo, mas a linha estava muda. Era como se eu tivesse sido cortada do mundo. Me senti como uma presa, encurralada dentro de uma armadilha que alguém tinha montado para mim. E foi então que eu vi no chão da sala um objeto que eu não tinha percebido antes, mas que agora estava ali, bem no meio do cômodo, como se alguém o tivesse deixado propositalmente. Um saco pequeno, de tecido amarrado com corda, sujo do mesmo pó escuro que eu tinha visto na janela. Meu coração disparou na hora. Eu sabia que não tinha colocado aquilo ali. Com as mãos trêmulas, fui até o saco. Eu não queria abrir, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ver o que tinha dentro. Quando desatei o nó e abri, meu corpo gelou. Dentro do saco, havia pequenos ossos. Ossos de algum animal, talvez um pássaro, misturados com um pó preto que, de perto, tinha um cheiro forte e estranho. Parecia algum tipo de cinza misturada com terra. Me senti nauseada. Naquele instante, tudo fez sentido de uma forma horrível. Eu tinha ouvido histórias de magia negra sendo praticada naquelas regiões, rituais estranhos que as pessoas comentavam, mas sempre achei que fosse coisa de superstição. Lendas de interior, nada que fosse real. Mas agora, com aquele saco nas minhas mãos e a presença invisível que parecia me cercar, eu sabia que estava dentro de um jogo que eu não tinha escolhido entrar. Eu comecei a ligar os pontos. As histórias que os moradores contavam, as pessoas desaparecidas, o ambiente estranho. Tinha algo muito maior acontecendo, e eu estava no meio disso. De repente, as luzes piscaram de novo, dessa vez mais forte. O barulho de passos voltou, mas agora eram mais rápidos, mais próximos. Como se algo estivesse correndo dentro da casa. Corri em direção à cozinha, onde deixei a lanterna, e foi nesse momento que a TV ligou sozinha, sem som. A tela mostrava apenas estática, como aquelas antigas, e ali, no meio do chiado, por um segundo, eu vi algo que me fez parar de respirar. Uma silhueta. Alguém estava na tela. Eu pisquei, e a imagem desapareceu. Mas eu sabia que não tinha sido imaginação. Aquilo era real. Alguma coisa, ou alguém, estava controlando tudo ao meu redor. Voltei para a sala, ofegante, tentando segurar o pânico. E foi quando ouvi a primeira batida na janela. Tum! Uma única batida, lenta, como se alguém estivesse pedindo para entrar. Me virei para a janela da sala, a mesma onde eu tinha visto a marca antes, e vi a cortina se mexer sozinha. Como se algo estivesse do lado de fora, tocando o vidro, esperando. Eu sabia que não era uma pessoa. O medo que eu sentia não era humano. Meu corpo tremia tanto que mal conseguia pensar. Eu já não sabia mais o que era real ou o que minha mente estava criando. Tudo o que eu queria era sair dali, mas parecia que a casa tinha me prendido de propósito. Não era só o medo comum. Era algo mais profundo, quase primitivo. Cada som, cada sombra, parecia me perseguir. As batidas continuaram. Tum, tum, tum. 3 batidas lentas, espaçadas, como se algo estivesse testando a minha resistência. Corri pro quarto e tranquei a porta, mas a sensação de estar sendo seguida era inescapável. Minha mente repetia as histórias de desaparecimentos que ouvi na cidade dias antes de vir para cá. Gente que sumia sem deixar rastro. Os boatos de rituais de magia negra feitos nas matas ao redor. Na hora, tudo parecia conversa de gente que não tinha mais o que fazer. Mas agora, eu estava vivendo aquilo. Encostei na porta, tentando ouvir se os passos ou as batidas continuavam. Mas o silêncio veio de novo, denso, sufocante. O tipo de silêncio que faz o ar pesar, como se o próprio ambiente estivesse me esmagando. Decidi tentar abrir a janela do quarto e sair pela lateral da casa. Meu plano era simples: correr o mais rápido que pudesse até o carro e sumir dali. Só que quando tentei abrir a janela, ela não se mexeu. O trinco estava preso de um jeito que não fazia sentido, como se algo tivesse selado aquela janela para que eu não pudesse sair.
Foi então que vi o reflexo. No espelho do guarda-roupa, que ficava de frente para a cama, algo se mexia. Era rápido, como uma sombra, passando pelo corredor atrás de mim. Me virei no reflexo, esperando ver quem ou o que fosse aquilo, mas não tinha nada. Só a porta do quarto, trancada, e o corredor vazio. Mas eu sabia que tinha visto alguma coisa. A presença na casa não era só imaginária. Ela era real, viva e de alguma forma conectada a mim. Eu não sabia se era algo que eu tinha feito, ou se eu simplesmente tinha entrado no lugar errado, na hora errada. Minhas mãos começaram a suar, e meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Precisava sair dali de qualquer jeito, e rápido. Fui até o guarda-roupa, procurando algo que eu pudesse usar como arma, quando ouvi de novo passos. Mas dessa vez, mais perto, mais pesados, como se algo maior estivesse andando pela casa, indo em direção ao quarto. A porta tremeu. Era como se algo estivesse empurrando ela, devagar. Não era uma batida comum, era algo intencional, como se estivesse testando a força da tranca, esperando a hora certa de entrar. Tentei segurar a maçaneta com as duas mãos, meus dedos escorregando de tanto suor. As batidas continuaram, cada vez mais fortes. E, de repente, pararam. O silêncio voltou, mas dessa vez eu sabia que era o silêncio que precede o pior. Não conseguia mais ignorar. Eu estava no meio de um jogo de magia negra. Um jogo onde eu era o alvo. Meu celular vibrou de repente. A tela acendeu, e por um segundo, vi que uma mensagem tinha chegado. Asterisco asterisco sem sinal asterisco asterisco. Era impossível, mas a mensagem estava lá. Quando abri, o texto era curto, direto, como se tivesse sido escrito por alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo. O tempo tá acabando. Não adianta fugir. Meus olhos se arregalaram, e naquele instante, tudo pareceu congelar. Eu estava sendo vigiada, controlada, e quem quer que fosse sabia exatamente o que eu estava fazendo. Comecei a andar em círculos dentro do quarto, meu cérebro tentando encontrar uma solução. A cada segundo que passava, eu sentia o desespero tomar conta de mim. Era como se o tempo estivesse correndo contra mim, e não importava o que eu fizesse, não tinha escapatória. Foi então que ouvi uma voz. Um sussurro, vindo de algum lugar dentro do quarto. Não era humano. Era rouca, distorcida, como se viesse de um lugar distante, de outra realidade. As palavras eram incompreensíveis, mas o tom era claro. Ameaça. Algo me dizia que, se eu não saísse logo, não haveria volta. Corri até a porta, abri de uma vez e olhei para o corredor. Escuro. Completamente escuro. A luz do meu celular mal iluminava o caminho à frente. Fui devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A casa, que antes parecia familiar, agora era um labirinto de sombras, cheio de armadilhas invisíveis. A cada passo, a sensação de que eu estava sendo seguida crescia. Quando cheguei perto da sala, a TV ligou de novo sozinha. Mas dessa vez, não era estática. O que apareceu na tela me deixou sem ar. Eram imagens rápidas, distorcidas, de pessoas, rostos que eu não conhecia, todos eles com expressões de medo. Mas o pior veio depois. No meio das imagens, por um segundo, eu vi o reflexo da minha própria casa. A sala onde eu estava. E alguém atrás de mim. Me virei num impulso, com o coração na boca, mas não tinha nada. Só que eu sabia. Tinha alguém ali. Me virei tão rápido que quase perdi o equilíbrio. O vazio atrás de mim parecia mais pesado, como se o ar ao meu redor tivesse se condensado. Mesmo sem ver, eu sentia a presença ali. Asterisco asterisco alguém asterisco asterisco ou asterisco asterisco alguma coisa asterisco asterisco estava me observando de perto. O pânico era absoluto, mas ao mesmo tempo, uma estranha certeza tomou conta de mim. O confronto era inevitável. Seja lá o que estivesse naquela casa,
estava brincando comigo, e agora a brincadeira estava prestes a acabar. Fui até a cozinha tentando manter a calma, com a lanterna do celular tremendo na minha mão. Peguei uma faca na gaveta, mais por reflexo do que por acreditar que poderia me defender com ela. Sabia que aquilo não era algo que podia ser machucado de maneira comum, mas ainda assim, segurar a faca me dava uma sensação mínima de controle. Eu precisava acreditar que tinha alguma chance de sair dali. Foi quando ouvi a porta da frente abrir. O barulho da madeira rangendo encheu a casa. Fiquei paralisada por um segundo, tentando entender o que estava acontecendo. Eu tinha certeza de que a porta estava trancada, mas agora estava escancarada, como se alguém tivesse acabado de entrar. Com os passos vacilantes, fui em direção à sala. A porta estava aberta de verdade, balançando levemente com o vento frio da noite. Mas o mais assustador não foi isso. No chão, bem em frente à porta, estava outro daqueles sacos de tecido, igual ao que eu tinha encontrado mais cedo. Só que desta vez, ele estava aberto, com as cinzas e os pequenos ossos espalhados ao redor. O cheiro forte de morte preenchia o ar. Foi então que ouvi a voz. Aquela mesma voz rouca, distante, que antes sussurrava, agora estava clara, próxima, como se falasse diretamente no meu ouvido. Asterisco, você entrou no jogo, e agora ele não pode ser parado, asterisco. Me virei bruscamente, buscando a origem do som, mas de novo, não havia ninguém. A sala estava vazia. No entanto, o ar parecia vibrar com uma energia sombria, como se algo invisível estivesse ali, perto de mim, movendo-se pelo ambiente, observando cada um dos meus movimentos. Eu já não podia mais confiar nem nos meus próprios sentidos. Tentei sair pela porta aberta, correr até o carro, sumir daquela casa amaldiçoada, mas algo me deteve. Quando pisei fora da casa, um vento gelado me atingiu de cheio, tão forte que me empurrou para trás. Era um frio que não era natural, um frio que vinha de dentro de mim. Eu sabia que não podia simplesmente fugir. O que quer que fosse aquilo, não ia me deixar escapar tão facilmente. Voltei para dentro e tranquei a porta, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Meu corpo inteiro tremia, as mãos suando, e foi nesse momento que eu finalmente entendi. Eu não estava sendo perseguida por uma pessoa, nem por um espírito comum. Eu estava sendo caçada por algo muito mais antigo, algo que parecia vivo, mas que não era humano. Algo que se alimentava de medo, de desespero. Asterisco, asterisco, era como se eu tivesse entrado num ritual macabro, e agora não tinha mais como sair, asterisco, asterisco. Olhando em volta, vi símbolos que antes não estavam ali. Marcas estranhas, riscadas nas paredes, no chão, até mesmo nos móveis. Eram desenhos distorcidos, circulares, com linhas entrelaçadas que pareciam formar algum tipo de padrão. Lembravam símbolos de proteção ou feitiços, mas invertidos. Ao redor dos símbolos, o ar parecia vibrar de um jeito que eu só conseguia descrever como maligno. Senti uma dor aguda na cabeça, como se algo estivesse forçando a entrada na minha mente. O som da TV voltou a ecoar pela sala, mas agora ela transmitia imagens distorcidas de mim mesma. Eu estava vendo eu, mas não era eu. Eram cenas que não tinham acontecido ainda, eu em lugares que nunca fui, sempre com a mesma expressão de desespero, de medo. Como se aquelas imagens fossem reflexos do meu futuro. De repente, tudo se apagou. A TV desligou, a casa ficou em silêncio novamente. Mas o silêncio era pior do que qualquer som. Era um vazio que me engolia, como se o mundo lá fora tivesse parado. E foi nesse momento que eu percebi que o jogo que eu estava dentro não era só um jogo de perseguição. Era uma batalha pela minha alma. Eu sabia que a única chance de acabar com aquilo era confrontar a entidade. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava encontrar o que quer que fosse que estava me prendendo ali. Alguma coisa naquela casa, ou em mim, tinha despertado essa força sombria. E só confrontando isso de frente eu teria uma chance de sair viva.
Mas como se enfrenta algo que não tem forma, algo que se alimenta do seu próprio medo? Respirei fundo e me preparei. Eu estava prestes a descobrir. Com o desespero tomando conta de mim, sabia que fugir não era mais uma opção. Algo me puxava de volta para dentro da casa, como se as paredes tivessem ganhado vida própria, me prendendo em um espaço onde a realidade parecia distorcida. A única saída seria enfrentar o que quer que estivesse acontecendo ali, mesmo que isso me levasse direto para o desconhecido. Peguei a faca que havia deixado na cozinha, embora soubesse, no fundo, que não seria útil contra algo que eu nem conseguia ver. Eu precisava de outra coisa. Algo que pudesse lidar com essa força invisível. Me lembrei das histórias sobre os rituais de magia negra e de como, supostamente, existiam maneiras de romper o ciclo. Mas para isso, eu teria que encontrar a origem daquilo, o epicentro da maldição. Voltei para a sala, onde os símbolos riscados nas paredes pareciam brilhar sutilmente, pulsando com uma energia estranha. Quanto mais eu observava, mais compreendia que aqueles símbolos não estavam ali por acaso. Eles formavam um padrão. Era como um círculo de poder que envolvia a casa, criando uma prisão mística, e eu estava presa no centro. Me aproximei do maior dos símbolos, desenhado bem no meio da sala. O pó preto que eu havia encontrado no saco antes estava espalhado ao redor, quase como se alguém tivesse jogado as cinzas de propósito. No meio desse símbolo havia algo brilhando, um objeto que parecia recém-colocado ali. Um espelho pequeno, antigo, com uma moldura enferrujada e manchada de sangue. O sangue parecia fresco, escorrendo lentamente. Me aproximei, com a faca ainda firme nas mãos. Quando olhei no espelho, não vi meu próprio reflexo. O que eu vi me fez recuar com um grito abafado. Lá, no lugar da minha imagem, estava a figura de uma mulher. Ela parecia coberta de cinzas, os olhos fundos e vazios, a pele enrugada como se estivesse secando por dentro. A boca estava aberta, e dela não saía som, mas eu sentia o grito silencioso reverberando pelo cômodo. Aquela mulher, ela era a vítima. Ela foi a primeira. Mas agora, ela era a chave. De repente, o espelho estilhaçou na minha mão, os cacos caindo ao chão como se tivessem explodido por dentro. Senti uma onda de dor atravessar minha cabeça, como se alguém estivesse tentando me puxar para dentro do próprio espelho, para o mesmo destino que aquela mulher havia encontrado. Cambaleei para trás e, então, entendi. Ela tinha sido sacrificada. O ritual que eu estava presa era antigo, e a cada ciclo, uma nova vítima era escolhida para alimentar a entidade que assombrava aquele lugar. A dor na minha cabeça voltou mais forte, e dessa vez, com ela, vieram imagens. Visões rápidas e perturbadoras. Pessoas sendo levadas para dentro da mata, desaparecendo entre as árvores, corpos deixados para apodrecer, e aquela mesma mulher, sempre presente, sempre observando. Era como se ela tivesse sido a primeira a ser capturada por essa força. E agora, eu estava destinada a seguir o mesmo destino. Mas eu não ia deixar isso acontecer. Olhei para o chão e vi que, entre os cacos do espelho, havia um pedaço maior que ainda refletia parte do meu rosto. Foi aí que a ideia me veio. O espelho era o portal. Ele tinha sido usado para prender a alma da mulher no ritual, e eu poderia tentar fazer o mesmo com a entidade. Só que, para isso, eu precisaria enfrentar o que estava me caçando diretamente. Peguei o maior pedaço de vidro do espelho e olhei ao redor. A presença estava ali, em algum lugar, esperando para se manifestar por completo. Eu sabia que era agora ou nunca. Fechei os olhos por um segundo, tentando acalmar a respiração, e falei em voz alta, com toda a coragem que eu conseguia reunir. Se você quer me pegar, me enfrente de uma vez. O ar na sala pareceu mudar instantaneamente. Tudo ficou mais denso, e senti o frio aumentar. Um vento forte começou a circular ao meu redor, fazendo os papéis e objetos da casa voarem. O barulho era ensurdecedor, como se um furacão tivesse se formado dentro da sala. E então,
No meio da ventania, eu vi. Uma figura apareceu no canto da sala. Era uma sombra alta, com contornos vagos, mas seus olhos eram os mesmos que eu tinha visto no espelho. Vazios, fundos, cheios de ódio. Ela começou a se mover em minha direção, deslizando pelo chão sem tocar os pés no chão. O pavor me atingiu em cheio, mas eu segurei o espelho firme. Se eu errasse, aquilo me destruiria. Com a entidade se aproximando, seus braços esqueléticos se estenderam em minha direção. A cada passo, o vento se intensificava. Senti meu corpo sendo puxado para frente, como se uma força invisível estivesse tentando me arrastar até ela. Quando ela chegou perto o suficiente, levantei o espelho e o posicionei bem na frente do rosto dela. No instante em que os olhos dela encontraram seu próprio reflexo, um grito terrível encheu a casa. A sombra começou a se contorcer, os braços dela se sacudiam violentamente, como se estivesse sendo sugada para dentro do espelho. As paredes da casa tremeram, e tudo ao meu redor parecia vibrar com uma energia caótica. Mas estava funcionando. A figura foi sendo sugada, pouco a pouco, até desaparecer completamente. O espelho começou a esquentar na minha mão, até que o vidro rachou mais uma vez. E então, o silêncio. A casa ficou completamente quieta. A presença havia sumido. Caí de joelhos no chão, exausta e em choque. Não sabia quanto tempo tinha passado, mas a casa agora estava diferente. O ar pesado havia desaparecido, e a sensação de ser observada, finalmente, tinha ido embora. Eu havia vencido, pelo menos por enquanto.